terceiro andamento e vamos para o último andamento. Como é que nós podemos operacionalizar, digamos, um pouco daquilo que referimos atrás? Focarei muito brevemente, não é? A dimensão, estrutura e funcionamento do setor público, a questão do emprego público, a questão da digitalização, a questão do design thinking e da inovação, a questão do trabalho colaborativo, a questão da liderança em tempos de crise, a questão dos perfis funcionais e perfis de competência, capacitação e comunicação. Agora, eu estou aqui a fazer um highlight, digamos, um zoom para alguns aspectos que me parecem particularmente importantes. Volto a dizer, o que é fundamental é ter uma estratégia, não é? Isto tem que se integrar numa visão estratégica. Não é? Eu, enfim, acedi, digamos, a um documento interessante, não é? Já tem uns anos, mas que é o Plano Estratégico e Operacional 2015-2020, Terra-Rank, não é? Aí da Guiné. Não é? Independentemente das soluções concretas que são, aliás, o documento é muito genérico, mas que são avançadas, digamos, há um conjunto de aspectos, não é? Que encontremos meus amigos e amigas encontrem de uma ou de outra forma a resposta para as questões que estão elencados e que são com certeza fundamentais, não é? Em matéria de finanças públicas, desde logo, e dificuldades das finanças públicas, não é? Leio aqui, por exemplo, as capacidades de gestão das finanças públicas são reduzidas e isto limita a eficácia da administração. Depois há um desenvolvimento neste momento, não é? Digamos que comprova esta ideia, que me parece relativamente óbvia, mas que é aqui perfeitamente assumida. Não é? E depois, na caracterização da reforma da administração pública, refere-se que na Guiné, isto foi feito em 2014, estamos perante uma administração debilitada, presta serviços de má qualidade, não é? Aos seus utilizadores, não é? Por razões de ordem vária, que conhecem também. Diz-nos que a reforma da administração pública é indispensável e depois estabelece, diz, mediante controle estratégico e acompanhamento eficaz de diferentes políticas públicas, portanto, serviços aos cidadãos e às empresas, com melhores condições de custo, prazos e de qualidade, e depois, enfim, tem um conjunto de programas. Bom, independentemente agora do conteúdo concreto deste programa, não sei, digamos, é um programa de 2014, não sei até que ponto neste momento, digamos, o olhar sobre ele é lançado é mais ou menos consensual, mas que estas ideias são ideias absolutamente chaves, são evidentes, algumas das análises que ali são feitas, independentemente de perspectivas depois de solução, sobre os quais não tenho elementos para ter opinião, algum do diagnóstico, ou muito do diagnóstico feito neste domínio, é com certeza válido ainda hoje. Enfim, cada uma destes, e portanto isto para dizer que é preciso integrar estes e outros aspectos, eu vou apenas salientar alguns que nem sempre são muito referidos, ou que outros são muito referidos, mas eu gostaria de acentuar um outro aspecto, tem que ser integrados na tal visão estratégica, visão de conjunto da reforma e modernização da administração pública, depois com objetivos devidamente hierarquizados, focando os diferentes aspectos e tendo em conta naturalmente o contexto das finanças públicas e da debilidade das finanças públicas em que nos encontramos, e no caso, em concreto, também, exatamente, com os problemas específicos devido ao nível de desenvolvimento que existe, enfim, a Guiné-Bissau. Em relação ao primeiro aspecto, relativamente à dimensão, estrutura e funcionamento do setor público, uma linha de força muito generalizada é a da descentralização e da desconcentração. É algo também neste documento. É focado, não sei em que ponto está a situação atualmente, não é? Mas parece claro que a aproximação dos centros de decisão das populações é muito bem-vinda. Agora, a complexidade dos problemas, em geral, digamos, nos diferentes Estados, há muito que se chegou à conclusão que, em termos, como eu dizia, em termos gerais, a perspectiva da descentralização e da desconcentração, a centralização transfere-se, enfim, as próprias atribuições, os poderes para as entidades descentralizadas, não é? Na desconcentração há, digamos, uma autorização, uma delegação de poderes, como se diz em termos jurídicos, há uma autorização para as diferentes entidades que se situam aqui ou ali no território poderem atuar com liberdade, mas continua a haver uma hierarquia, não é? E o poder do governo central.
uma boa administração do território implica descentralização e desconcentração, não é? Vistas em termos harmónicos, sendo que, em termos políticos, o que é fundamental, a primeira linha é, com certeza, a da descentralização. Agora, é preciso haver condições para a descentralização, desde logo, além de condições políticas, é necessário que haja condições em termos de recursos. Não vale a pena estar a descentralizar no papel se quem recebe depois as atribuições e os poderes não tem recursos humanos, técnicos e ou financeiros para desenvolver as atividades. Reparem sempre que, do ponto de vista do cidadão, o que interessa é que o serviço seja prestado. Nós sabemos, em termos de ciência política e de ciência da administração, há mais condições para ser bem prestado através de estruturas descentralizadas, desde que as estruturas funcionem, não é? Tenham recursos humanos, técnicos e financeiros. Se não tiverem, não vale a pena, não é? Mas, portanto, esta é uma dimensão muito importante que, um pouco por todo lado, está em cima da agenda, e, enfim, relembro as referências que vi neste documento, que é um documento estratégico, agora, enfim, em termos de estrutura, os modelos burocráticos tradicionais, aquela ideia da pirâmide, substituído por modelos gestionários, onde há influência do setor privado no modo de fazer, não é? Agora é evidente que não vamos acabar com os modelos burocráticos e vamos começar com modelos gestionários. É um disparate, não é? Vamos ter modelos burocráticos e modelos gestionários a conviver, não é? As estruturas burocráticas continuarão. Aliás, alguns aspectos da burocracia, que são, por exemplo, a meritocracia, a política burocracia, que são fundamentais, não é? Mas, a pouco e pouco, setor a setor, e com a tal visão estratégica, de acordo com um plano coerente, é importante que os modelos gestionários se vão desenvolvendo de modo a que se possa prestar um melhor serviço aos cidadãos, não é? Depois, digamos, o aparelho burocrático, nos últimos anos, e já há bastantes anos, não é? Nos diferentes países se foi aumentando, não é? Eu estou a falar aqui no emagrecimento, não é? Diria, eu penso que foi engordando, não é? É natural, tendo em conta as funções do Estado e as preocupações sociais do Estado, designadamente, mas não só, por vezes também obedece a outras razões, não é? É fundamental que seja racionalizado. O emagrecimento, como estou aqui a dizer, é muitas vezes inevitável, mas, atenção, no fundo, e de novo, não é? É preciso saber o que é que se quer que a administração pública faça, não é? Vamos ver quais são os recursos e quais são os recursos necessários. Depois vemos qual é a decalagem, qual é a diferença entre os recursos necessários e os recursos existentes. E vamos fazer o melhor possível, tendo em conta os recursos existentes, para racionalizar o aparelho burocrático. Não se trata de emagrecer por emagrecer, não é? Digamos, simplesmente de diminuir a despesa pública. Ou seja, isto é importante que este emagrecimento, não é, seja feito com conta, peso e medida e não prejudicando a prestação de serviços, não é? Bom, as questões do funcionamento, não é? Muito mais procedimentos contratuais, não é? Procedimentos de comum acordo, enfim, baseados em negociações, ducados de autoridade, não é? Em alguns casos têm que ser autos de autoridade, mas desenvolvimento de procedimentos contratuais. A questão dos órgãos de regulação é muito importante porque permite, em diferentes setores de atividade, que, digamos, a regulação seja feita com independência. Há pouco referia, digamos, as agências de regulação que devem desenvolver o seu papel com independência em relação a, digamos, eventuais ordens de qualquer poder político. Isso cria mais condições para a eficácia também depois das entidades reguladas, não é? Em geral, a simplificação de procedimentos e a burocratização no sentido mais evidente do termo. Em Portugal temos um programa que, eventualmente, alguns ou muitos de vós vão conhecendo de nome, porque já tem uns anos, tem tido várias gerações, é o programa Simplex, não é? Através do programa Simplex, fácil aceder às múltiplas medidas, como exemplos, têm vindo a ser tomadas, questões concretas, nos sítios A, B e C têm vindo a ser desenvolvidos, portanto, há um quadro geral, digamos, de referência em termos estratégicos, quer dizer, há uma ideia quanto ao modelo da administração pública que se quer ter. Mas simplificação de procedimentos de burocratização. É? Se, digamos, para obter uma licença de construção, não é? Não é preciso esperar um tempo infinito, não é? Conseguir criar uma empresa, não é? Bom, é evidente que se torna tudo muito complicado, não é? Em geral, há uma preocupação de redução de custos, porque, digamos, o contexto
financeiro assim o exige com particular a cuidado atualmente. No segundo aspecto, a questão do emprego público. Pergunto provocatoriamente se estamos perante uma privatização da função pública. Não estamos perante uma privatização da função pública, mas há o tal alinhamento progressivo das condições de trabalho na administração pública, os quadros em vigor do mercado de trabalho. Isto é verdade? É. Não é? Isto é bem ou é mau? Depende. Não é? Tem que ser a situação concreta. Para melhor está bem, para pior já basta assim. Não é? Vamos ver a experiência do setor privado, vamos utilizar aquilo que é possível utilizar. Percebemos que há, hoje em Portugal, discute-se muito várias questões e há linhas vermelhas. Aqui uma linha vermelha é o interesse público, não é? O interesse público compete ao Estado preservá-lo, não é? Dentro disso, não é preciso encontrar soluções ao nível do emprego público que salvaguardem a boa prestação de serviços, mas para isso é preciso que seja possível gerir. E o velho sistema de carreira, não é? Em que, digamos, a atuação dos dirigentes fica absolutamente coartada, não é? Para decidir o que é melhor, para, enfim, conseguir prestar o serviço, é inadmissível. Agora temos que ter uma solução equilibrada. Uma solução equilibrada para a administração pública, mas também para o setor privado, como é evidente. E já agora, atenção, o setor público não é todo o mesmo. Já há pouco vos disse que não vamos com certeza querer que nas Forças Armadas, ou nas Forças de Segurança, ou na magistratura, temos exatamente as mesmas regras que temos em geral na função pública. Preciso, portanto, atender às diferentes situações. Mas, enfim, a aproximação dá-se nos modelos de recrutamento, postos de trabalho, evolução salarial, segurança social, pensões, férias, faltas e licenças, horários de trabalho, formas de cessação do vínculo. Em todos estes aspectos é evidente uma maior aproximação do setor público ao setor privado, nos múltiplos exemplos que podemos ver nos países desenvolvidos, também em Portugal. Já está, não é? O contratos privados, não é? Um número de funcionários públicos cresce, não é? Precisa ver qual é o conteúdo destes contratos, não é? Mas há maior flexibilidade de Estado, é preciso termos soluções equitativas, não é? A ideia da descentralização e da desregulação controlada. A desregulação é para permitir gerir melhor, não é para poder fazer tudo no sentido de respeitar o interesse público, respeitar os direitos dos envolvidos. Não é isto, não é? Não é isto que tem. É gerir melhor, um quadro mais flexível da atuação. É mais difícil, talvez, mas é a única maneira de gerir bem. A questão da digitalização, os diferentes aspectos que estão aqui em causa, não é? É importante notar que a digitalização envolve todos os elos da cadeia de valor público, da concepção das políticas à avaliação, tem impacto nos mais diversos domínios de intervenção pública, não é? E implica repensar um pouco tudo em matéria de estrutura e organização da administração pública. Um aspecto relevante, é evidente que não podemos também avançar para a digitalização sem mais, digamos, com pegar no carro, acelerar rapidamente, lá vamos a 120 a hora, não é? É preciso ver qual é a situação, não é? Mas, mais uma vez, é uma perspectiva estratégica que não vale a pena iludir, porque se não se tomam medidas atempadas, perde-se depois tempo para competir bem. No que diz, há um aspecto que gostava de chamar a atenção, que é este. A administração pública é uma produtora de dados excelente, fundamental. É a grande produtora de dados, enfim, num Estado e numa sociedade. Recolhe os dados, produz os dados, trabalha os dados, não é? É com isso que, digamos, as diferentes políticas públicas se desenvolvem, não é? E, portanto, é muito importante que a ciência de dados seja desenvolvida na administração pública, não é? Há vários obstáculos a isto, não é? Não é totalmente assumido, muitas vezes ainda, não é? Não é considerado prioritário, não é? Não há lideranças, frequentemente, não há know-how interno. Os constrangimentos a nível dos recursos são grandes porque, hierarquicamente, não é considerado prioritário, não é? É interessante, mas, não é? Pois há, evidentemente, questões relacionadas com a qualidade, com a segurança, com a privacidade dos dados. Como se diz aqui, é preciso uma visão estratégica de longo prazo, não é? Para que tudo isto, não é? Seja desenvolvida a ciência de dados na administração pública e satisfação que vos disse, por exemplo, na minha universidade, no Instituto da Universidade de Lisboa, neste momento, a ciência de dados está inserida na generalidade das licenciaturas, né? Não tem a ver com a administração pública,
em particular, e há, a nível de segundo ciclo e de terceiro ciclo, já oferta nesta matéria. É um exemplo, outros haverá naturalmente em Portugal e certamente muitos mais fora de Portugal. Chama a atenção para a importância da ciência de dados na administração pública e, em particular, digamos, o formar gente neste domínio que trabalha na administração pública. É evidente, os constrangimentos na administração pública, as organizações da administração pública funcionam em silos, isto é, com barreiras, não é? Cada um no seu canto, cada organização no seu canto. Por outro lado, é evidentemente que temos questões da proteção de dados, que são questões absolutamente relevantes, desde que vistas de forma equilibrada, e depois a questão da existência, ou no caso da inexistência, ou falta de competências nestas áreas. Não é? Tudo isto, digamos, faz com que, digamos, haja um desenho, apesar de capacidades de princípio da administração pública em matéria de dados, um desenho de políticas públicas menos esclarecido, porque menos informado. A digitalização é, efetivamente, uma alavanca da modernização da administração pública. Há um conjunto de questões-chave que nos coloca, mas eu diria que não é o alfa e o ômega da reforma da administração pública, e isto depende também, digamos, da capacidade instalada em cada país, mas em termos de objetivo estratégico é um elemento-chave hoje, não é? No contexto da pandemia, digamos, vou sublinhar o que nos diz o que nos diz Liu Zemin, não é? Under Secretary General das Nações Unidas, não é? Meus amigos e amigas podem ler, não é? Mas é evidente, não é? Como diz Liu Zemin, não é? Estamos perante algo que é hoje um objetivo iniludível neste contexto. E a ideia de os recursos financeiros aqui não são a única questão a equacionar. Há questões que têm a ver com a vontade política, com a liderança estratégica, com o compromisso com a prestação de serviços digitais para que, digamos, os resultados sejam melhores. Não é? As TIC, no contexto da pandemia, são fundamentais. Os governos decidam de acelerar os seus esforços para adotar a tecnologia, mesmo após o fim da crise. A posição da Guiné-Bissau no ranking mundial sobre a governação, né? 186, a posição era 187 em 2018, enfim, nada particularmente relevante neste domínio, exceto, digamos, obviamente, uma posição baixa no ranking. Não é? Depois, em concreto, aqui víamos em particular a questão do e-government, e agora vemos aqui a questão da e-participação, da participação a nível digital. Não é? Também aqui, digamos, as diferenças nos últimos anos não são significativas, embora haja, olhando mais para trás, flutuações que são curiosas e já houve, digamos, uma posição mais simpática, em 2010, neste ranking em matéria de governação digital, que vem também aqui as posições a nível mundial e regional e diferentes países. Chamava a atenção ainda neste domínio, que é central, para a questão da literacia digital e, portanto, a ideia de que estamos perante uma necessidade fundamental de desenvolver a literacia digital. Não é? Se isto não for feito, não vale a pena, digamos, tomar grandes decisões a nível político, porque depois não há quem esteja capaz de receber aquilo que, enfim, de agir com aquilo que é fornecido. As questões que se colocam à participação, estou a dar os dados muito recentes de 2020 das Nações Unidas, não é? A ideia de que muitas soluções digitais significam participação mais consistente, não é assim. Evidentemente, há outros fatores, como aqui se diz, a ter em conta: o acesso limitado à tecnologia, as competências digitais deficientes, a falta de compreensão do interesse da produção online, a relutância das instituições públicas em partilhar documentos, não é? Tudo isto são aspectos limitativos. Não é? Uma referência dentro daquele elenco inicial para a questão da importância daquilo que se chama o design thinking e a inovação e o trabalho em rede colaborativo neste domínio. Logo no início eu vos disse, um dos aspectos que é fundamental prever em termos de reforma e modernização da administração pública tem a ver com isto, não é? Com o modo de trabalhar, não é? Com o modo de pensar, não é? Com o modo de trabalhar depois na administração pública.
esta forma do design thinking, é hoje muito utilizada, tem aqui a noção fundamental, não é? No fundo, assenta num processo de criatividade e participação, com a possibilidade de recolher mais ideias de várias fontes, ser mais inclusivo, não é? Digamos aqui a ideia base, e reparem, este gráfico dá um pouco esta ideia. Quer dizer, é preciso atender a que os grupos não são homogéneos, há os aspectos não previsíveis ou controláveis, há que fugir da visão egocêntrica no mundo, e isto, digamos, com um raciocínio estruturado, de acordo com a metodologia que não vou ter, para estar a solicitar, depois da bibliografia, do design thinking, pode ser bem pensado. A questão do trabalho colaborativo está na ordem do dia, em muitos países. Em Portugal nós temos esta declaração colaborativa, não é? Que foi recentemente aprovada este ano, não é? E esta maneira de trabalhar diferente é importante que aos poucos seja introduzida, mas isto também implica formação, não é? Para que isto seja possível, não é? Uma nota para a diferente liderança que se impõe em tempos de crise, não é? No fundo se diz que os gestores de hoje precisam ser ágeis, facilmente adaptáveis e ajustados à velocidade a que o mundo se move. Um conjunto de aspectos, não é? Alavancar o princípio de intenção do comandante, usar relógios de várias velocidades, enfim, os vários aspectos aqui. Vou ficar com isto, se tiver algum interesse, mais elementos se fornecerão. Então é isto. A questão da formação profissional, tem que haver um programa abrangente de formação profissional, não é? Que tenha em conta a mudança dos perfis de competências, não é? A resolução de problemas, pensamento criativo, comunicação e colaboração, pensamento crítico, tomada de iniciativa, tomada de decisões, análise e avaliação de informações e ideias, determinação de metas, tendo em conta uma perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, são, digamos, aspectos que, num plano de formação profissional, têm que ser pensados, não é? E, naturalmente, a questão da literacia digital, e tudo isto pensado em termos integrados e abrangentes. Sem formação, e sem informação adequada para tudo isto, não é possível uma mudança atempada. As questões de comunicação não devem ser menorizadas, não é? E atenção, é esta ideia que aqui sublinho, não é? O discurso da administração não deve ser apenas descendente, seria apenas informação, não é? Vejam as questões, tanto como possível, numa perspectiva paritária, não é? Enfim, os vários aspectos, de um ponto de vista de comunicação interna, como de um ponto de vista da comunicação externa. É muito importante para o funcionamento da administração pública, é muito importante para legitimar a administração pública perante a sociedade em geral, não é? É, como aqui se diz, uma questão de confiança. As instituições fazem o que é certo, não é? No fundo é isto, atuar e comunicar com maior transparência, mas isto implica comunicar bem e, quando falamos agora em medos, pensem no que se passa, nem é o que está a passar nas nossas sociedades. Medo é o que mais há. Enfim, para terminar, os desafios que se colocam à modernização administrativa. Saber onde estamos, as is, onde queremos chegar, to be. Saber o que fazer, como fazer, responder a estas questões, aprender com a experiência. Aprender com a experiência significa benchmarking, não é copiar, não é? Mas benchmarking, não é? Uma perspectiva incremental, step by step, não é? Com perspectiva estratégica, cada step, cada degrau deve produzir mudanças qualitativas, tanto quanto possível, relevantes, tem que ser suficientemente radical para isso, mas uma perspectiva incremental significa exatamente não pensar que se pode subir a escada toda de uma vez, não é? E depois avaliar sempre, avaliar como instrumento de gestão, avaliar à medida que as coisas se vão fazendo, os projetos se vão desenvolvendo, avaliar para melhorar. E com isto termino, para não ter sido terrível em termos do tempo que levei.